Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22 diz assim a palavra do Senhor. Meu Deus, ele disse que eu tinha que ser rápida. Eu demoro porque eu tenho cuidado de fazer com que vocês entendam o contexto que eu quero passar para vocês, entendeu? Porque eu entendo uma coisa, que o mais importante na comunicação não é você usar palavras bonitas e nem difíceis, é você se fazer entender. Então eu fico preocupada em tentar montar todo o contexto para que vocês entendam. Aí isso leva um pouquinho de tempo, porque tem gente que não tem contato com a Bíblia e se a gente for direto ao assunto, fica voando. Aí por isso que eu demoro um pouquinho, mas vamos ler em nome de Jesus. Marcos 8, 22 diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Já olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: para onde os seus amigos estão lhe levando? E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distantemente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Amém? Nós estamos diante da cura de um cego de Betsaida. A Bíblia vai contar que um homem cego é levado pelos amigos até Jesus, a pedido dos amigos que Jesus sare aquele cego. E a Bíblia vai contar que o Senhor impõe-lhe as mãos sobre ele e ele volta a enxergar, mas ele volta a enxergar parcialmente. E isso faz com que a gente entre num certo conflito, porque a gente está acostumado com um Deus que não faz pela metade. A gente está acostumado com um Deus que faz tudo perfeito e completo, que quando Ele entra, Ele age para chegar resolvendo o problema. Mas na vida desse homem aqui, o milagre acontece parcialmente. Jesus toca uma vez e depois precisa tocar de novo para que ele tenha a sua vista restabelecida. E se a gente for ler um pouquinho antes, versículos antes, até no capítulo 7 anterior, Deus curou um surdo e gago de Decápolis, da mesma forma que botou a saliva, tocou no cego, levantou a mão, tocou no surdo e no gago, e imediatamente ele foi curado. Em seguida, o Senhor fez a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, pegou poucos pães, poucos peixes, multiplicou, alimentou uma multidão de milhares de pessoas. A Bíblia vai dizer que os discípulos, para irem para o outro lado, esqueceram dos 7 cestos que ficaram cheios, levaram um único pão dentro do barco, e aquele único pão não era o suficiente para suprir as necessidades de 13 homens que estavam na embarcação para ir cumprir uma nova tarefa que Deus tinha com eles. E o Senhor, vendo a preocupação daqueles homens, vendo que só tinha um pão dentro do barco, minha gente, Deus já tinha feito a primeira multiplicação, já tinha multiplicado os 5 pães e os 2 peixes. Agora o Senhor já está na segunda multiplicação, com poucos pães e com poucos peixes, Ele também alimenta a multidão. Os discípulos que estavam desapercebidos, quando são convidados para fazer uma viagem com Jesus, esquecem, porque quando Deus multiplicou, alimentou-se a multidão toda, ainda sobraram 7 cestos cheios. E quando o Senhor convida eles para uma nova viagem, para uma nova missão, eles esquecem dos pães que sobraram, dos 7 cestos, porque para fazer uma viagem longa, e eram os 12 discípulos e ainda Jesus dentro do barco, tinha que ter muita comida para alimentar. E eles esquecem, estão desapercebidos. Esqueceram da comida. Quando olham, só tinha um único pão dentro do barco para alimentar 13 pessoas. E eles começam a se preocupar. E Jesus olha para eles e diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que até conheciam a lei, mas não acreditavam no Messias. Aqueles que conheciam a palavra, mas não criam nos milagres, nos mistérios de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor olha para eles e diz: cuidado com o fermento dos fariseus.
Aí eles começam a pensar que Deus estava falando de pão, porque só tinha um único pão. Deus já tinha multiplicado uma vez, Deus já tinha multiplicado outra vez. Deus já tinha multiplicado o pão, alimentado uma multidão. E aqueles homens, 12 homens preocupados para Deus multiplicar, para alimentar eles numa viagem. Às vezes Deus está conosco, mostra que é conosco, faz um milagre, faz de novo, age na nossa vida, mostra que a mão dele está na nossa vida, e ainda assim a gente ainda fica duvidando, questionando. Quando Jesus olhou para eles e disse: cuidado com o fermento dos fariseus, ele não estava se referindo ao fermento que a gente coloca no pão, ele estava se referindo à incredulidade que muitas das vezes entra nas igrejas, em ambientes espirituais como esse. Palavras se tornam decreto, e tem gente que ainda consegue vir para um lugar espiritual como esse e começa a colocar dúvida: será que é? Será que é Deus? Para que isso? Que meninice! E começa a julgar até a forma de adorar do irmão. E Deus estava dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Aquele homem recebeu de forma parcelada, porque tem coisas que Deus faz porque Ele quer, e outras que Ele só faz se a gente permitir que Ele faça. Tem coisas que Deus não vai interferir sem que a gente abra a porta para Ele entrar. Tem coisas que Deus não vai fazer sem que a gente o autorize a fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer até que a gente aprenda a crer que Ele pode fazer. E Deus está dizendo hoje, nessa noite: cuidado com o fermento dos fariseus. Não se deixe levar pela incredulidade. Cuidado. E a Bíblia vai dizer que Jesus toca da mesma forma que ele fez com o gago, com o surdo. Era o mesmo Jesus, era o mesmo poder, era a mesma unção, era a mesma saliva. Era o mesmo ritual, vamos dizer assim. E porque um recebeu por completo e o outro recebeu parcialmente. E às vezes a gente não entende porque o nosso irmão está vivendo um milagre e a gente está esperando, porque Deus começou e não terminou. E aí a Bíblia vai dizer que é necessário o Senhor tocar de novo, mas não somente isso. O Senhor pega na mão dele e leva ele para fora da aldeia. Como cego, a aldeia onde ele vivia, estava acostumado a viver, era um ambiente confortável, porque cego, ele não vê, ele não enxerga. Então, enquanto ele estiver num ambiente que ele conhece, mais favorável para ele, porque ele vai saber andar sem esbarrar, sem bater, sem cair, sem tropeçar, porque ele já conhece o ambiente. Agora Jesus tira ele de um ambiente que está confortável para ele e leva ele para fora. Fora da aldeia, ele não conhece se tem uma caixa de som aqui, se tem um púlpito aqui. Ele não conhece, isso gera desconforto. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele vai promover alguns desconfortos na sua vida, para que você viva o cumprimento e a totalidade do milagre que Ele quer fazer na sua vida. Porque tem muita gente que pensa que Satanás só entra com vento e com problema, mas não. Às vezes, para nos impedir de viver milagre, o inferno, o diabo deixa um ambiente bem confortável e muito parecido com aquilo que Deus falou que faria. Porque para quem era cego, tá enxergando turvo, já é alguma coisa ou não é? É alguma coisa. O homem não enxergava nada, agora ele ainda enxerga uns vultos, então ele já está no lucro, sim ou não? Mas Deus não tinha vulto para ele, Deus tinha restabelecimento da visão. E tem muita gente aqui que está acomodado no lugar que somente se parece com aquilo que Deus prometeu. Por quê? Porque é mais confortável. Por quê? Porque é mais fácil. Por quê? Porque não tem tanta luta. Por quê? Porque não tem tanto desconforto. Mas hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu vou gerar desconforto no lugar onde Satanás lhe deixou confortável, para lhe impedir de viver a totalidade do milagre. Porque já chega de viver parcialmente aquilo que Deus quer que você viva totalmente. Agora a gente precisa também entender uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor pega na mão dele. Jesus pega na mão do moço, do cego.
Embora muitas das vezes a gente até se questione por certos desertos que a gente passa, Deus está dizendo para você: até lhe tirei da aldeia do conforto, mas a minha mão continua segurada com você. Estou te levando para um lugar de desconforto, mas a minha mão é contigo. Vai se levantar algumas situações, mas a minha mão continua contigo. E esses desconfortos é para que você viva a totalidade daquilo que eu tenho. O nível que eu tenho para colocar você é mais alto. Por isso que não dá para você ficar mais no mesmo lugar. Por isso que é necessário Deus colocar um desconforto para arrancar você do lugar do comodismo. E lá fora da aldeia, num lugar desconfortável, num lugar desfavorável para a deficiência que ele tinha. Olhe para o irmão que está do seu lado. Eu não tinha preparado isso, mas desceu agora do céu. Deus vai colocar a sua deficiência num lugar desconfortável para ela. Quando a gente está num lugar desconfortável, a tendência da gente é a gente querer o quê? Sair. E Deus está dizendo que está colocando a sua deficiência, a sua área de impossibilidade num lugar desconfortável. Então você já deveria ter dado glória a Deus, porque Deus está dizendo: a tua deficiência vai ter que bater de retirada, porque o Senhor Jesus chegou para abrir a tua visão e para completar o milagre. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou é fiel para ir até o fim. Deus está dizendo: agora só depende de você crer. Só depende de você sair de lugares que Deus já disse que não é mais para você. Só depende de você escolher as amizades certas, as mesas certas, os lugares certos. Porque Ele levou, curou e disse: não volte mais para aquela aldeia aonde alguém até abraçava a sua dificuldade. Porque tem lugar que as pessoas abraçam, acolhem a gente, e a gente se sente tão acolhido, mas é o próprio inimigo que usa até para a gente se sentir acolhido num lugar que não é para a gente ficar. E Deus está dizendo para alguém: hoje eu te trouxe aqui para concluir o milagre que eu comecei. Porque tem gente que até disse: Deus começou, mas de repente se levantou tanta coisa. Eu vi até uma mudança. Deus já falou aqui sobre sinais. Eu já vi até alguns sinais, mas de repente foi tanto rebuliço. Deus até levou para aquele apartamento, mas de repente se levantou tanta coisa ali dentro. E Deus está dizendo: fui eu que permiti se levantar para tu se posicionar. Porque tem momentos que a gente precisa se posicionar de forma diferente. E Deus está dizendo para alguém aqui: eu lhe trouxe hoje para concluir o milagre que eu já comecei. Mas não volte para o lugar de onde eu lhe tirei. Não volte para o lugar onde a sua incredulidade é alimentada. Não volte para o lugar onde você é roubado da presença. Não volte para o lugar onde alguém lhe rouba do cumprimento da promessa. Não volte para a aldeia aonde abraçaram a sua deficiência e disseram que era para ficar. Amigo de verdade é aquele que faz como esses amigos. Vão até Jesus, nem perguntaram se ele queria não. Você viu a Bíblia dizendo que eles perguntaram se o cego queria milagre? Os amigos lhe disseram: ô meu amigo, tu quer ser curado? Eu vou falar com um homem que pode te curar. Não, eles foram até Jesus e pediram, clamaram para que Jesus curasse o amigo deles. Então as nossas amizades interferem sim no rumo que vai tomar a nossa vida. Por isso hoje Deus está dizendo também através dessa palavra: tem coisas que não é Ele quem vai fazer, é você quem tem que fazer. Tem amizades que não é Ele que vai romper, é você quem vai ter que romper. Tem mesas que não é Ele quem vai arrancar você, é você que tem que olhar, perceber que não cabe mais você em você. Tem que sair de lá. E eu quero declarar sobre a sua vida amigos como esses amigos,
que quando você estiver cego, não estiver conseguindo enxergar, vão te levar até aquele que vai abrir a tua visão. Quando você estiver sem rumo, quando você estiver indo pelo caminho errado, Ele não vai ficar falando mal de você pelas suas costas, não. Ele vai dizer a verdade na sua cara e nas suas costas Ele vai lhe defender. E Ele ainda vai descer, vai falar com Jesus, para Jesus tratar com você, curar você, libertar você, fazer por você. Olhe para o irmão que está do seu lado, que eu entrego o microfone e diga para ele: hoje Deus conclui o milagre que Ele começou. 2025 vai ser ano de contar testemunho. Vai ter alguém que vai se alegrar junto com você. Vai ter alguém que vai dar culto em ação de graça e vai participar junto com você. Mas Deus está dizendo: não volta para a aldeia. Não volta para o lugar que te limita. Não volta para o lugar que alimenta as tuas fragilidades. Não volta para o lugar que alimenta a tua sede pela carne. Não volta. Porque 2025 vai ser ano de contar testemunho.